de pagamentos. E a taxa de juros deve ser um instrumento para gerenciar a demanda interna e, consequentemente, a inflação de demanda. O desvio atual inverte essa lógica. O câmbio é usado como âncora inflacionária, ficando sobreapreciado. E os juros são usados para atrair capital especulativo, ficando excessivamente altos. A correção necessária. O BCB deve, em cumprimento ao seu dever fiduciário, utilizar seus instrumentos para garantir uma taxa de câmbio competitiva, o câmbio neutro, e uma taxa de juros compatível com o crescimento econômico sustentável, com máximo de 2% ao ano de juros reais. Comparação internacional. O Federal Reserve dos Estados Unidos tem um mandato duplo: estabilidade de preços e máximo emprego. Isso demonstra que o controle da inflação não é o único objetivo de um banco central. O Banco Central Europeu tem como objetivo primário a estabilidade de preços, mas também deve apoiar as políticas econômicas gerais da União Europeia, incluindo crescimento e emprego. O Banco Popular da China opera com múltiplos objetivos: estabilidade de preços, crescimento econômico, pleno emprego e equilíbrio do balanço de pagamentos. A proposta: cumprimento do dever fiduciário. O cumprimento do dever fiduciário do BCB exige servir a todos os brasileiros, não apenas ao capital financeiro. Promover o desenvolvimento equilibrado, não apenas a estabilidade de preços. Prestar contas de suas ações e decisões ao povo brasileiro. E utilizar todos os instrumentos constitucionais disponíveis para cumprir seu mandato. As ações concretas são: implementar uma política de câmbio neutro, com banda cambial administrada. Reduzir gradualmente os juros reais até no máximo 2% ao ano. Rebalancear as reservas internacionais para refletir a cesta de moedas dos principais parceiros comerciais. E garantir transparência, publicando relatórios periódicos sobre as intervenções cambiais e seus objetivos. Conclusão: o Banco Central do Brasil não é uma entidade independente e soberana que pode fazer o que quiser. Ele é um gestor fiduciário da riqueza do povo brasileiro, com mandato constitucional claro e um dever de servir aos interesses da coletividade. A manutenção de juros reais estratosféricos e de um câmbio cronicamente sobreapreciado representa um descumprimento sistemático desse dever fiduciário. A correção dessa distorção não é apenas desejável, mas constitucionalmente exigida. O cumprimento do dever fiduciário do BCB é o caminho para um Brasil mais justo, mais próspero e mais soberano. O lado oculto do Plano Real, uma análise histórica. Este documento apresenta uma análise histórica crítica do Plano Real, argumentando que, além de seu sucesso no controle da hiperinflação, o plano funcionou como um ponto de inflexão que estabeleceu as bases para a formação do massivo capital offshore brasileiro. A análise, baseada em dados públicos e na lógica econômica, enquadra o Plano Real como um evento de hitman econômico, que redefiniu a estrutura de poder econômico no Brasil, beneficiando uma pequena elite financeira em detrimento do desenvolvimento nacional. O Plano Real como um golpe econômico. O Plano Real, implementado em 1994, é universalmente creditado por ter encerrado a hiperinflação. No entanto, uma análise mais profunda, à luz dos fatos subsequentes, sugere que o plano foi muito além de uma simples política de estabilização. Ele representou uma reestruturação fundamental da economia brasileira, alinhando-a aos interesses do capital financeiro internacional e de uma elite local. O projeto Tripé Econômico enquadra o Plano Real e suas consequências como um evento de hitman econômico, com Fernando Henrique Cardoso como o agente principal. Esta tese argumenta que o plano foi desenhado não apenas para estabilizar a moeda, mas para implementar uma agenda de abertura financeira e comercial acelerada, privatização de empresas estatais estratégicas e adoção de um modelo de juros altos e câmbio sobreapreciado. Esta agenda, embora apresentada como necessária para a modernização do país, teve como consequência principal a facilitação da fuga de capitais e a criação de um ambiente extremamente favorável à especulação financeira. A base do capital offshore brasileiro. Abertura financeira e fuga de capitais. O Plano Real coincidiu com a liberalização da conta de capital do Brasil, facilitando a entrada e, crucialmente, a saída de recursos do país. Em um ambiente de instabilidade política e juros domésticos nominais elevados, a abertura financeira criou um incentivo perverso para que a elite econômica brasileira transferisse parte de seu patrimônio para o exterior. O papel dos paraísos fiscais. O capital que saía do Brasil não se destinava, em sua maioria, a investimentos produtivos em economias desenvolvidas. Ele era canalizado para paraísos fiscais,
jurisdições com alto grau de sigilo bancário e baixa ou nula tributação. A obra de Nicholas Shaxson, especialmente Treasury Islands e The British Spider's Web, é fundamental para entender este mecanismo. Shaxson demonstra como uma rede global de paraísos fiscais, muitos deles ligados à City de Londres, permite que elites de países em desenvolvimento ocultem sua riqueza, evitem impostos e se isolem das leis de seus próprios países. O capital offshore brasileiro, hoje estimado em 654,5 bilhões de dólares, é um dos maiores exemplos deste fenômeno global. Como disse Nicholas Shaxson, os paraísos fiscais não estão na periferia do sistema financeiro global. Eles são o seu coração. O caso Banestado, uma janela para o mecanismo. O escândalo do Banestado, que veio à tona no final dos anos 1990, revelou a escala e a mecânica da evasão de divisas no Brasil. Através das contas CC5 do Banco do Estado do Paraná, bilhões de dólares foram remetidos ilegalmente para o exterior, muitas vezes para paraísos fiscais. O caso Banestado não foi um evento isolado, mas uma janela para o sistema que estava sendo consolidado no pós-Plano Real. A lógica econômica e contábil da gestão inversa. A política de juros reais estratosféricos e câmbio cronicamente sobreapreciado, implementada no pós-Plano Real e institucionalizada com o tripé macroeconômico em 1999, foi o motor da acumulação de capital offshore. Juros altos garantiam uma rentabilidade sem risco para o capital financeiro, e o câmbio sobreapreciado barateava a compra de dólares para remessa ao exterior. Este mecanismo funcionava como um subsídio implícito à fuga de capitais, penalizando a indústria nacional e o investimento produtivo. O resultado foi o que o projeto Tripé Econômico chama de grande fraude contábil. Os passivos, como dívida pública e obrigações sociais, se acumulavam no Brasil, enquanto os ativos, a riqueza financeira, cresciam exponencialmente no exterior. Esta é a essência da gestão inversa, uma estratégia consciente que beneficia poucos, os detentores de capital offshore, em detrimento da maioria, a população brasileira. Entendendo a história, uma reavaliação necessária. Entender a história não significa reescrevê-la com base em ideologias, mas sim comparar a narrativa oficial da época com os fatos e dados que conhecemos hoje. A narrativa oficial do Plano Real foca exclusivamente na estabilização da moeda. Uma análise mais completa, no entanto, deve incluir o crescimento do capital offshore de 145 bilhões de dólares em 2021 para 654,5 bilhões de dólares em 2025. A desindustrialização acelerada do país nas últimas 2 décadas, e a manutenção do Brasil como um dos campeões mundiais de juros reais. As consequências do modelo estabelecido pelo Plano Real são sentidas até hoje: vulnerabilidade externa, baixo crescimento e desigualdade extrema. Conclusão: o Plano Real foi um evento complexo com múltiplos legados. Seu sucesso no controle da hiperinflação é inegável. No entanto, uma análise histórica completa não pode ignorar seu lado oculto: a criação de um arcabouço institucional e econômico que permitiu a formação de um dos maiores estoques de capital offshore do mundo. Entender este lado oculto é fundamental para compreender os desafios atuais da economia brasileira e para construir um futuro onde o desenvolvimento seja inclusivo e soberano, beneficiando todos os brasileiros, e não apenas uma pequena elite com acesso a paraísos fiscais. Guia de comunicação: Câmbio neutro para todos. Este documento apresenta uma estratégia de comunicação para a proposta de câmbio neutro, com o objetivo de torná-la compreensível, atraente e unificadora para todos os brasileiros, independentemente de sua posição ideológica. A estratégia se baseia em 3 pilares: simplificação da mensagem, foco nos benefícios universais e adaptação do tom para diferentes públicos. O desafio: explicar o óbvio. O maior desafio na comunicação da proposta de câmbio neutro é explicar o óbvio, porque uma taxa de câmbio estável e competitiva é boa para o país. A complexidade do debate econômico muitas vezes obscurece esta verdade fundamental. A comunicação deve, portanto, focar em desmistificar o tema e torná-lo acessível a todos. A comunicação deve focar em explicar o certo e os benefícios universais, porque todos se beneficiariam, em vez de focar nas razões pelas quais as propostas não estão sendo implementadas. É crucial simplificar a explicação, explicar o óbvio, para que seja acessível e compreensível por toda a população, garantindo respaldo popular para a proposta. O objetivo é que a mensagem seja clara o suficiente para que não seja necessário um doutorado em economia para entender o que é certo e justo. A mensagem central: o câmbio neutro como troca justa.
A metáfora central da campanha de comunicação deve ser a do câmbio neutro como fiel da balança, e a troca justa entre o capital onshore, Brasil, e o capital offshore, Brasil. Por que funciona? Evoca equilíbrio e justiça, conceitos universalmente positivos. É visual e fácil de entender. A imagem de uma balança em equilíbrio é poderosa e é unificadora. Sugere que ambos os lados podem coexistir em harmonia. Mensagem-chave: câmbio neutro é a troca justa para um Brasil mais forte. Chega de um Brasil que sangra para um Brasil que suga. Queremos um Brasil para todos. Câmbio neutro, o fiel da balança para a nossa economia. Foco nos benefícios universais. A comunicação deve enfatizar como o câmbio neutro beneficia todos os brasileiros, transcendendo as divisões ideológicas. Para a esquerda e trabalhadores, mais empregos, pois uma indústria forte e competitiva gera empregos de qualidade. Salários reais mais altos com o controle da inflação sem juros abusivos protegendo o poder de compra. E redução da desigualdade, pois uma política que beneficia a produção, e não a especulação, reduz a concentração de renda. Para a direita e empresários, competitividade, pois um câmbio estável e competitivo permite que as empresas brasileiras concorram no mercado global. Previsibilidade, pois um ambiente de negócios estável e previsível é essencial para o investimento de longo prazo. E crédito mais barato, pois juros reais baixos reduzem o custo de capital e estimulam o investimento. Para o capital offshore, estabilidade, pois um Brasil mais estável e previsível é um destino mais seguro para investimentos de longo prazo. Oportunidades de investimento, pois um crescimento econômico robusto gera novas oportunidades de investimento produtivo. E sustentabilidade, pois um modelo baseado na produção é mais sustentável do que um modelo baseado na especulação. Adaptação do tom para diferentes públicos. Para o grande público, em mídia de massa e redes sociais. Tom simples, direto, emocional, com um toque de humor, rir para não chorar. Linguagem usando analogias, metáforas e exemplos do dia a dia. Foco nos benefícios concretos: emprego, poder de compra, futuro dos filhos. Exemplo: você trabalha o mês inteiro, mas seu dinheiro vale cada vez menos. Sabe por quê? Porque a regra do jogo econômico foi feita para beneficiar quem tem dinheiro lá fora. O câmbio neutro é a chance de virar esse jogo. Para o mercado financeiro e a mídia especializada, tom técnico, sóbrio, baseado em dados e fatos. Linguagem usando os termos técnicos corretos, mas sempre explicando sua lógica. Foco na sustentabilidade do modelo, na redução do risco país e nas oportunidades de investimento de longo prazo. Para autoridades, como presidente, STF e BCB, tom diplomático, respeitoso, construtivo. Linguagem formal, baseada na Constituição e na legislação. Foco no cumprimento do dever fiduciário, na soberania nacional e na necessidade de uma solução que unifique o país. Exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente, esta proposta técnica visa oferecer uma solução para o desafio do desenvolvimento equilibrado do país, conforme preconiza o artigo 192 da Constituição Federal. Acreditamos que a correta gestão do tripé macroeconômico, com foco em um câmbio neutro, é o caminho para garantir a soberania nacional e o bem-estar de todos os brasileiros. Estrutura para comunicações formais críticas. Quando for necessário criticar a gestão atual, a comunicação deve seguir uma estrutura clara. Apresentação respeitosa, iniciando com um tom diplomático. Foco na crítica construtiva, criticando a política, não as pessoas. Base na lei e nos fatos, fundamentando a crítica no descumprimento do dever fiduciário e em dados públicos. Apresentação da solução, enfatizando que a solução viável é a correta operação do tripé. E suporte visual, acompanhando a comunicação com gráficos e tabelas que fundamentem o alerta. Conclusão: a proposta de câmbio neutro tem o potencial de unificar o Brasil em torno de um projeto de desenvolvimento soberano. Para que isso aconteça, a comunicação é fundamental. Uma estratégia de comunicação bem-sucedida deve ser capaz de simplificar a mensagem sem perder a profundidade. Focar nos benefícios universais que transcendem as divisões ideológicas. E adaptar o tom para diferentes públicos, do cidadão comum ao presidente da República. Com uma comunicação clara, honesta e unificadora, é possível construir o respaldo popular necessário para transformar a proposta de câmbio neutro em realidade.